Aqui, senador, a cultura faz parte da Secretaria de Educação. A gente é departamento, não é uma secretaria, não tem uma secretaria própria. E aí a gente acaba fazendo esse trabalho conjunto, né, de cultura e educação, e também educação para o patrimônio, que é esse trabalho que a gente está fazendo, vai fazer aqui com vocês, certo? A gente foi feito o contato, né, da escola para fazer essa visitação, essa aula de campo. E aí é um trabalho que a gente vem fazendo tanto para essa conscientização e essa educação para o patrimônio, quanto também para fazer essa divulgação, né, de toda a história que a gente tem aqui, que faz parte desse local. E aí eu vou falar um pouquinho sobre, que é o sítio histórico do Patu, né, ou Campo do Patu também, como é conhecido. São alguns termos que são utilizados, e aí eu vou fazer meio que um resumão aqui, né, tentar sintetizar, porque para a gente aprofundar um pouco mais precisaria de bem mais tempo. Para vocês terem uma ideia, o território que compõe um sítio histórico é mais de 90 hectares, então também não dá para a gente explorar ele todo, né? Nem daria para fazer isso talvez num dia, mas aí eu vou tentar fazer um apanhado histórico aqui e resumir para vocês, para que vocês tenham pelo menos esse conhecimento superficial, mas que conheçam um pouco da história e daquilo que aconteceu aqui. A gente está no sítio histórico do Patu, que faz parte desse complexo do açude do Patu, né, da barragem do Patu. O rio Patu é o rio que, como vinha comentando com o professor, é o rio que nasce lá em Pedra Branca, né, e vem até aqui. Lá na frente, embaixo da ponte metálica, se encontra com o rio Banabuiú e segue o rio Banabuiú, certo? E aí esse é um dos motivos de tudo que aconteceu aqui, que vocês vão compreender no decorrer da história, tá certo? Eu vou tentar, dentro desse contexto, né, que eu vou falando sobre esses acontecimentos históricos, eu vou tentar seguir uma ordem cronológica de acontecimentos, mas aí a gente inicia aqui meio que já mais recente, já lá na frente, né, que é pelo cemitério da barragem. Esse aqui é o conhecido cemitério da barragem do Patu, né, cemitério das almas, o símbolo daquilo que aconteceu aqui. Vocês podem ver que a parede caiu recentemente por conta das chuvas. E eu vou falar também porque que ela ainda não foi restaurada, né, porque tem uma questão sobre... Porque é importante dizer, e aí eu vou aprofundar também sobre isso, que todo esse território ele está tombado em duas instâncias, né? A nível municipal e a nível estadual. E aí quando a gente fala de entombamento, a gente está falando em proteção do bem material, certo? E aí tem toda uma questão em volta de quando você trata de patrimônio e bem tombado, certo? E aí eu já coloco aqui que por estarmos, né, no bem tombado, algumas coisas a gente tem que ter responsabilidade sobre ele, né, de não retirar nada, não levar nada, não interferir no bem, certo? Então, assim, é muito importante não jogar lixo, claro, independentemente de ser um patrimônio tombado, mas, né, a gente tem que ter essa atenção a mais. E aí vocês vão ver, quando a gente começar a visitar os casarões, que eles estão sofrendo essas interferências, inclusive de pichação e etc., que são interferências que foram feitas antes do tombamento e algumas inclusive depois, mas que quando passa para um patrimônio que está protegido, o crime ele se torna um pouco mais grave, certo? Mas, assim, também, além desse crime ambiental, né? Porque que a gente tem um patrimônio que não é só o patrimônio material, e por isso a gente fala sítio histórico do Patu. Muito importante deixar claro isso, porque algumas pessoas falam os casarões da barragem, mas não são só os casarões que estão tombados. O piso onde a gente está pisando, ele está protegido também. E aí quando a gente fala, né, de todo esse sítio histórico, a gente está falando inclusive do meio ambiente que a gente está inserido, e aí consiste inclusive no crime ambiental, essa interferência, beleza? E aí eu estou fazendo essa colocação para a gente ter esse cuidado, né, no decorrer da nossa visitação, certo? E aí a gente começa aqui no cemitério da barragem, pessoal. E esse lugar, né, que é tido como um lugar sagrado, e aí vocês vão entender por que também,
ele é muito mais simbólico do que um cemitério real. Porque a gente não sabe, não tem certeza absoluta de onde foram enterrados as pessoas que aqui estiveram, né, que aqui morreram. E aí a gente tem alguns relatos de sobreviventes que esse local foi um dos, né, e aí foi construído esse cemitério como símbolo desse local que essas pessoas foram enterradas, mas não foi feito um trabalho de escavação, não foi feito um trabalho de pesquisa nesse sentido, então pode ser que em outros locais, né, tenha sido. Então esse cemitério ele é muito mais simbólico, pode ser que não tenha ninguém enterrado aqui, então as cruzes que vocês veem aqui são cruzes que foram colocadas como símbolo das pessoas que morreram aqui, tá certo? Então esse cemitério ele tem uma importância de simbologia, mas ele está também tombado e está dentro desse território, certo? Que é protegido. Mas aqui é onde acontece a missa, né? Onde acontece o ponto final da caminhada da seca, que acredito que vocês já devem ter ouvido falar, se não vou comentar sobre ela um pouco, né? Que a caminhada da seca ela já é um resultado de uma manifestação popular de fé religiosa sobre o acontecimento que teve aqui, né? Que foi o campo de concentração e o reconhecimento dessas pessoas que morreram aqui, dos flagelados, né? Aquelas pessoas que foram flageladas nesse local que é tido como local sagrado. E a caminhada da seca ela vem como essa manifestação de religiosidade popular, e é uma caminhada que acontece sempre no segundo domingo de novembro, em memória às almas da barragem. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o porquê as almas, né, por que esse local é santo. E as pessoas vêm lá da igreja matriz, que vocês viram, né, da onde a gente saiu, até aqui encaminhada, nesse trajeto que a gente fez. É mais ou menos 3 quilômetros, né, para rememorar as pessoas que aqui sofreram. Ano passado a caminhada fez 40 anos de existência, né, completou 40 anos. E esse ano a gente vai para mais uma caminhada no segundo domingo de novembro, certo? E aí eu vou voltar lá para o início de tudo, e quando a gente for caminhando vocês vão compreendendo. Bem, todo esse território que a gente vai conhecer, toda essa estrutura que a gente vai conhecer daqui a pouco, já vocês vão conseguir visualizar também um equipamento que tem ali, um prédio, né? Aqui tem uma barragem que fazia parte dessa estrutura, que são aquelas fotos que vocês viram lá no departamento, né? Que está lá exposto naquela exposição. Bem, é toda essa estrutura que é chamada também de Vila dos Ingleses, que era uma pequena cidade mesmo, assim, com hospital, com farmácia, com usina geradora de energia, com oficina, toda uma estrutura que foi construída. Ela carrega esse nome, né, de Vila dos Ingleses, porque foi uma empresa inglesa que foi contratada para vir executar e construir a barragem do Patu, que vocês também vão já conhecer, né? Essas obras elas foram iniciadas em 1919 como forma de uma política de implantação, né, de uma política de açudagem que visava diminuir os impactos da seca. Então todo esse território que a gente está percorrendo, inclusive ele pertence à União, né, do DENOX, né, que é o Departamento de Combate às Secas, que foi criado nessa época justamente para pensar essa política, né, de minimizar os danos das secas que são recorrentes, né, na nossa região. E aí essa política ela construiu vários açudes estratégicos, né? A gente conhece, tem várias barragens que são em pontos estratégicos para diminuir esses impactos. Então, em 1919, essa empresa veio para cá e começou a construir essa estrutura que a gente vai conhecer, que é uma estrutura enorme, são diversos casarões que compõem essa estrutura. Só que em 1923 o governo mandou paralisar as obras, né? Então a obra da barragem do Patu ela foi paralisada, e aí vocês vão ver que tem alguns casarões que inclusive não foram terminados, né? Porque eles estavam sendo... Importante vocês lembrarem disso, viu? Anotem essa informação. Toda essa estrutura, todos os casarões, eles foram construídos no campo de obras para a construção da barragem do Patu. Então lá ficavam os engenheiros, ficavam os empregados da empresa, certo? Ou seja, necessários. Isso. Alojamento. Era. E aí a barragem do Patu ela
começou, né, o processo de construção nessa época, só que em 1923 foi parada a obra. Lembrem-se disso, em 1923. Certo? Então a empresa pegou todo o equipamento, tudo que tinha de maquinário e retirou, né? Toda essa estrutura ela permaneceu aqui, ela ficou aqui, né? Esses casarões, né? Eles ficaram aqui. E aí, já em 1932, que é onde o fato histórico aconteceu, né? O principal fato histórico aconteceu, que é o motivo pelo qual vocês estão, inclusive, visitando aqui, toda essa estrutura que já existia, ela foi utilizada pelo governo do estado para uma outra política, né, de governo, que era uma política de implementação, de plantação de campos de concentração no interior do estado, né? E aí eu falo esse termo campo de concentração porque realmente era o termo oficial utilizado na época, que eram locais estratégicos, em posições estratégicas do estado, que recebiam retirantes, né, os sertanejos que quando chegava na época de estiagem, quando você não tinha condições de plantar, não tinha condições de criar os seus animais, eles retiravam. Vocês sabem, né, desse contexto. A Raquel de Queiroz fala muito bem disso no livro 15, né, que ela conta a história da seca do 15, que foi outra grande seca que aconteceu no estado, que era esse processo, né, de migração que as pessoas do sertão faziam, né? Então, principalmente para Fortaleza, mas também para outras grandes metrópoles, para outros estados, né? Então tinha esse processo. Chegava o período de estiagem, as pessoas não tinham condições de trabalhar, nem de sobrevivência, então eles iam para as grandes metrópoles em busca de emprego, e muitas vezes, como não tinha emprego, para ficar mesmo, ficavam na rua e se tornavam pedintes, né? E aí o Estado, visando resolver esse problema, né? E aí foi pensado talvez a pior maneira possível de se resolver, ele implantou essa política de campos de concentração, né? Então, em 1932, foram implantados 7 campos no estado do Ceará, né? Um aqui em Senador, um no Crato, um no Ipu, 2 em Fortaleza, um em Quixeramobim. Faltam 2, eu não estou... Crato, Fortaleza, 2 em Fortaleza, em Senador, em Quixeramobim, Ipu, e o outro me faltou na memória. Cariús, pronto. Foram esses 7 locais. E aí o único que não tem, e aí já vem para essa questão do porquê esse local foi utilizado também, o único que não passa a linha férrea é Ipu. Todos esses outros locais, eles estão perto da linha férrea, que é aquela que vocês conheceram, né? Porque facilitava a chegada desses concentrados nesses locais, porque muitos deles vinham de trem, e também dos mantimentos, né? Facilitava a chegada dos mantimentos que o governo mandava. Então foi utilizado esses 7 locais, para facilitar a logística, né? Então foi utilizado esses 7 locais. E qual foi o diferencial de Senador Pompeu? Por que Senador tem esse reconhecimento e esses outros locais nem tanto, né? Porque nos outros locais, né, nessas outras cidades, o campo de concentração, o governo construía abarracamentos, né, barracões gigantes, e sempre que acabava o período de concentração daqueles sertanejos, tudo aquilo ali era derrubado, né? E aí não existia mais nada para contar a história. No Crato, por exemplo, o campo ficava onde hoje passa a rodovia, então passaram inclusive uma rodovia por cima, né? Então não restou absolutamente nada para contar a história, né? Lá do local. E aí o governo cometeu esse erro estratégico, né? de planejamento, que foi implantar em Senador Pompeu o campo de concentração num local, numa estrutura que já existia, né? Que era a Vila dos Ingleses, a Vila Operária, e que eram construções de alvenaria, né? Então, depois que acabou o campo de concentração aqui, os casarões permaneceram em pé para contar a história. Obviamente, aqui também foram construídos abarracamentos que eram onde ficavam a maioria dos flagelados. Para vocês terem uma ideia, pelos relatos, né, em jornais, em números oficiais, passou aqui cerca de 20 mil pessoas. Obviamente, não concentrou essas 20 mil todas
em um momento só, mas passou, porque eles faziam, acontecia muito isso. O próprio Foi quantos anos? Hã? Foi quantos anos? Aqui foi um período, quase um período de um ano que ficou aqui. O seu Joaquim Barbosa, né, que já faleceu, que é lá do São Mateus, faleceu com 101 anos, com uma memória assim, incrível. Ele passou por 2 campos. Ele esteve aqui com a família aqui no campo de concentração do Patu e foi para o campo do Urubu lá em Fortaleza e depois retornou. Né? Então havia muito isso, essa migração de campo para campo. E eles podiam sair, inclusive, mas se fossem para trabalhar no Pará, no Amazonas, né? Então muitos deles saíam para esses locais. Então essas 20 mil, muito provavelmente não foi os 20 mil concentrados todos num momento só. Mas só para vocês terem uma ideia da dimensão, Senador Pompeu hoje tem cerca de 26 mil e alguma coisa de habitantes. Isso no município todo, né? Juntando sede com distrito, com sítio. Então naquela época, muito provavelmente, em 1932, tinha mais gente aqui nesse local, nesses 90 hectares, do que na própria saída do município. Então era realmente uma pequena cidade aqui, certo? E aí o que aconteceu é que nessa estratégia de implantação desses campos, isso aconteceu em todos os campos, mas aqui foi muito forte isso. Eles não tinham condições de higiene, né? não tinham uma alimentação de qualidade, e muita gente amontoada, começou a surgir muita doença, né, nesses locais. Não tinha água potável, água de qualidade, para vocês terem uma ideia, né? Não existia a barragem, era o rio Patu que estava seco, e aí a água que era fornecida era de poços, que eram cavados, né? Então, uma água realmente de péssima qualidade. E aí começou a surgir muita doença e muita gente começou a morrer, né? Em todos esses campos. E aqui em Senador não foi diferente, né? E qual foi um fato assim que pesa muito nessa questão da história? É porque era tanta gente morrendo que chegou um momento que não tinha mais condições de cavar covas individuais. E aí começou-se a cavar valas. O seu Joaquim Barbosa, ele relata isso num texto muito forte, que ele fala inclusive o tamanho dessas valas, que eram 2 metros de largura por 20 de comprimento. E as pessoas eram colocadas ali, umas sobre as outras, né? E quando a vala completava, eles enterravam, né? Uma coisa bem Covid, né? Apesar de ser passado, mas bem atual. Isso, também, né? Então aqui teve, inclusive, essas epidemias, né? Locais, né? Porque tinha muito piolho, tinha muita doença contagiosa, inclusive, né? E aí, esse fato, né? Ele ficou marcado aqui em Senador Pompeu, e os casarões da barragem, eles resistiram para contar a história. Certo? Então, esse erro estratégico, né, do governo de implementação de um campo de concentração em um local em que já existia uma estrutura, né, de alvenaria, foi um erro, né, que ficou aqui e hoje a gente consegue relatar essa história. O que agrava mais isso é porque a proposta, e aí eu fazendo esse paralelo com a Alemanha, porque muita gente quando a gente fala de campo de concentração, o pessoal, mas foi a mesma coisa da Alemanha. Não foi a mesma coisa, nem com a mesma intenção, mas o resultado final foi o mesmo, né? Porque inclusive os campos de concentração no estado de Ceará, eles antecedem os campos da Alemanha. Então esse termo ele surgiu aqui, antes inclusive do da Alemanha. Só que não era intenção de governo concentrar essas pessoas para matar elas, né? Que diferentemente da Alemanha, que tinha realmente essa intenção. Era campo de extermínio mesmo. Hã? Eu ouvi falar que era para os campos da capital, para não deixar a capital muito suja. Isso, a intenção era que essas pessoas, né, que a exemplo das outras secas, né, elas migrassem para as grandes capitais, principalmente por Fortaleza, né, que estava passando inclusive por um processo de muita influência europeia, né, inclusive tem a chamada Belle Époque, né, que era aquela coisa do embelezamento da cidade. E aí tem aí a mão da elite de Fortaleza, né? Inclusive, essa influência de não querer a cidade suja, né? Não querer esses retirantes nas ruas da cidade. E aí teve essa implementação, e qual era a intenção do governo? Era concentrar essas pessoas em locais estratégicos, dar suprimentos para elas, locais ali onde elas podiam ficar, até que a seca passasse e elas voltassem para casa, né?
inclusive com a promessa de emprego. Aqui em Senador, por exemplo, uma das coisas que foram utilizadas para trazer essas pessoas para cá foi dizer que iam retomar a construção da barragem do Patu. Mas não tinha Era a promessa do construção. governo, para iludir as pessoas. Isso. E aí eles prometiam que ia ter esse trabalho aqui. Só que as pessoas chegavam aqui, obviamente, não tinha trabalho e não podiam mais sair, né? Ficavam realmente concentradas. E aí a gente tem, a partir disso, a partir dessa concentração de pessoas, né? A gente tem o surgimento de muitas doenças. Para além disso, ainda tem a questões locais, né? Que influenciavam, como, por exemplo, há relatos de que o alimento que vinha, porque vinha a carne, vinha o feijão, né? A rapadura, a farinha, o alimento que vinha, aquilo que era de melhor qualidade, comerciantes da cidade saqueavam para comercializar e realmente vinha para cá só o que não prestava, né? Então, era, como eles chamavam, né? Era ração, né? Eles chamavam feijão preto, açúcar mascavo, a farinha. A farinha que tradicionalmente, né, está presente na alimentação do sertanejo, porque ela, quando você consome ela com água, ela dá um volume maior, uma sensação de saciedade, né? Então eles tinham direito aqui a 2 rações, né, que era no almoço e na janta. E aí juntando tudo isso, né, com o descaso do governo, começou a ter, inclusive, né, esse extermínio de pessoas, porque apesar de não ser a principal intenção do governo, mas foi inevitável que acontecesse, né? Então, o Estado ele tem essa responsabilidade sobre as pessoas que aqui morreram, beleza? Fazendo essa introduçãozinha, a gente vai chegar, só recapitulando, lembrando que a gente começou em 1919, né, com a construção da barragem do Patu. Em 1923 as obras pararam, em 1932 foi utilizada para instalação do campo de concentração. Já na década de 80, chegou um padre aqui em Senador Pompeu, o padre Albino Donati, que era um padre italiano, com um pensamento muito à frente do seu tempo, e ele começou a notar uma manifestação popular aqui, que eram o quê? As pessoas, quando chegavam no dia de finados, elas vinham para esse local aqui acender velas. Então as pessoas algumas pessoas que sobreviveram, outros que eram parentes sobreviventes de pessoas que morreram aqui, vinham para cá para acender velas para os finados, né, para as pessoas que morreram. Só que era muita gente vindo, né, acender essas velas. E aí o padre Albino, vendo essa manifestação, ele resolveu organizar uma caminhada, né, num dia específico. Então, cria-se aí a caminhada da seca, a caminhada das almas, né, no segundo, e ficou definido o segundo domingo do mês de novembro, em referência ao dia de finados, para homenagear, lembrar dessas pessoas que aqui morreram. E aí acontece aí um fato histórico, né, que é essa manifestação popular. E aí acontece, a partir daí, um outro momento, um outro fato também histórico e de religiosidade, de fé, que foi a santificação dessas almas. Porque para a fé cristã, né, as pessoas que são martirizadas, elas se tornam santas, né? E aí as pessoas começaram a fazer promessas para as almas da barragem. E começaram, inclusive, a alcançar essas graças. E aí, quando a pessoa fazia a promessa, ela alcançava a graça e vinha aqui pagar a promessa na caminhada da seca ou em outro momento, acender uma vela, deixar algum esvoto, fazer alguma coisa em razão dessa promessa alcançada. E a gente tem aí a criação do único santo coletivo que se tem notícia, né? A gente conhece aí São Francisco, conhece, né? Há também em Juazeiro do Norte a santificação do Padre Cício, né? E aqui foi criado um único santo coletivo, que é um santo que não tem um rosto, são as almas da barragem, é o único santo coletivo que se tem notícia, né? E as pessoas realmente fazem promessa e alcançam as graças com as almas da barragem, certo? E aí a gente tem esse outro momento histórico. Na década de 80 também, em 87, foi quando a barragem foi concluída e inaugurada, então vocês vejam aí o período, né, que a obra ficou parada, né? Como foi começada em 19, só veio a ser concluída
em 1987, certo? Então a gente tem esse outro momento histórico. O Padre Albino também, ele com essa mentalidade bem mais avançada, né, ele trouxe para cá uma escolinha de arte, né, que senador, e ele trouxe um professor da Paraíba, e aí ele começou uma movimentação com os jovens da cidade. E ele influenciou esses jovens, né, a inclusive estudarem, a fazerem, a começar um ativismo em prol, em torno do que aconteceu aqui, né, da barragem do Patu, dos casarões, do campo de concentração. E aí começou a surgir um movimento, né, a partir desses artistas intelectuais, que era um movimento para o reconhecimento desse local como um local de importância histórica e patrimônio cultural do município, do estado. E aí, na década de 90, acontece o primeiro pedido de tombamento dos casarões da barragem, né? O pedido foi feito nos 3 níveis, né? Inclusive a nível federal, pelo IPHAN. Só que ficou aí andando, caminhando, e em 2019, 2017, o governo municipal assina um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, né, de reconhecer esse local, e em 2019 o município ele reconhece e tomba o sítio histórico do Patu e faz o registro da caminhada da seca. Então a gente tem dois momentos aqui, né, duas ocasiões. A gente tem o tombamento e a gente tem o registro, né, que é importante fazer essa colocação. E aí a nível de informação também, né? O tombamento ele trata do bem físico, né, do bem material, e o registro ele trata do bem imaterial, né? Então é como Barbalha, né? A gente tem lá o registro lá do pau da bandeira, né? Esse reconhecimento, e tem o registro também do material. Então aqui a gente tem isso, né? A gente tem os dois bens, né? Tem o bem material e o bem imaterial. E foi feito esse reconhecimento a nível municipal. Claro. E aí... O local aqui, ele, tipo, antes, era só esse cruzeiro ou tinha essa estrutura também? Esse cruzeiro, ele era lá fora. Lá fora, né? Era. E tu diz assim, antes, na época... Na época, digo, quando começou esse movimento religioso das pessoas de virem até aqui acender velas. O localzinho lá era outro. Uhum. Porque pegou fogo, inclusive tinha mais ex-votos lá, teve uma época que pegou fogo. Esse cruzeirozinho ele era lá fora. Depois que foi mandado fazer esse de ferro, que era mais alto e chegou a cair, depois diminuir, então já houve umas modificações aqui, certo? Então a gente tem o tombamento em 2019 a nível municipal, 2021 o reconhecimento a nível estadual, né, que é uma luta que a gente tem, o tombamento do material, e o registro da caminhada está caminhando lá, né, a nível estadual também, e já temos o pedido a nível federal junto ao IPHAN. Né, e aí a gente chega a esse momento que a gente está hoje, né, passando por todos esses momentos históricos que tratam do campo de concentração do sítio histórico do Patu. Beleza? Eu quis fazer, isso aqui foi a introdução.